Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo com uma live super simpática sobre a animação que está na boca do povo, que já conquistou muita gente, que é a animação Encanto da Disney. E se você não assistiu, a gente vai dar aqui algumas dicas e motivos pelos quais vale a pena assistir. É um filme uma animação que trata justamente de alguns dilemas das famílias de todos os tempos. Por isso, acho que já vai pegar vai estar na moda aí, porque de fato toca temas clássicos, como os ciúmes entre os irmãos, como essa disputa de atenção, expectativa de um e de outro, os dons que cada um tem ao longo da vida, os talentos, como se manifestam, o que se espera, né, ao longo da nossa existência, que são as relações, a importância das relações entre nós. Então, é um tema que vai sempre aqui encantar a nossa audiência e por isso vamos aqui chamar o Ney Kloster para participar com a gente dessa live e, e já contribuir ainda mais, deixa eu ver se deu certo aqui, para a nossa conversa de hoje. Chegando aqui, Ney Kloster, vamos ver. Chegou. Boa noite, tudo bem, pai? Boa noite, tudo ótimo. E vocês aí? Você, como é que tá? Tudo Tudo bem? certo? Fazia tempo que não fazíamos uma live aqui para a nossa audiência direta. Já vamos Exatamente. ampliando aqui o nosso acervo, né, dos nossos filmes, livros e animações comentados, né? Isso é importante porque a gente vai transitando por muitos conteúdos por aí, mas é interessante que a gente saiba aprofundar com os filhos, né? Eu até deixei no feed algumas perguntas que a gente pode é, fazer com os filhos ao longo da animação. Muitas coisas a gente vê, comenta, acabou o filme, fechou tudo, então, e acaba que a gente não tem a oportunidade de conversar, né? Então eu queria saber aí se vocês que estão assistindo a gente já assistiram essa animação. Queria que escrevessem aí no chat quem está aqui com a gente, se já assistiu ou não assistiu, porque é uma forma da gente também já situar. Vai ter alguns spoilers aqui desse filme Encanto da Disney, que é um filme que foi lançado no ano passado, aqui é um filme muito recente, né? De lá para cá, algumas pessoas já comentaram. Então, vale a pena a gente explorar aqui alguns temas. Certo, senhor Ney? Algum Perfeito. Eu comentário acho que prévio? essa ideia dos filmes, né? A gente vem aí numa sequência, né, de filmes assim que são filmes diferentes, né? Porque quem assiste A Felicidade Não Se Compra, né, por mais que a gente dê spoiler, a gente já assistiu e volta a assistir e volta a assistir. Porque quando um filme é um filme bom, um filme que vale a pena ser visto, né, assim, ele pode ser revisto várias vezes, ele nos dá informações várias vezes e cada vez você descobre uma coisa nova, né? Como ó, o Feitiço do Tempo que a gente fez e hoje está todos quem quiser ver esses comentários desses filmes, né, ou de filmes que a gente fez, entra lá na nossa No página, link da né, bio, tem o na nosso BIOS acervo. aqui, você vai lá e você pode ver outros filmes que a gente fez, e é bacana ver, discutir sobre um filme que você pode ver duas, três, quatro vezes e diz, olha, descobri uma coisa nova, descobri uma coisa nova. Hoje no almoço eu estava conversando com um colega, né, e comentando sobre o filme do A Felicidade Não Se Compra, e também comentando sobre o filme que a gente vai fazer hoje, dizendo, olha, até existe uma relação, né? Quer dizer, que os dons são algo que a gente tem e às vezes a gente não sabe o que poderia fazer se não tivesse ou se a gente não tivesse existido, né? E vem também uma frase que é muito forte daquele primeiro livro que a gente comentou, né? Que os filhos esperam do pai, que a não existência é, é, é muito pior do que uma existência ruim, né? Quer dizer, você não existir, né? Porque, que é o que acontece com a felicidade não se compra. Mas esse filme É, Encanto, ele é maravilhoso, né? É maravilhoso e porque ele dá muitas ideias, né? Se vocês começarem a ver agora na internet, tem vários comentários, várias pessoas que também estão comentando sobre ele. E você pode ver de diversos viés, né? Você pode ver uma psicóloga comentando, uma mãe de família comentando, e várias pessoas, né?
um orientador familiar comentando, nós comentando aqui, né? E aí vem a ideia, né? Dizer assim, como é que eu recebo os dons? Será que eu tenho dons, né? É, todo mundo tem um dom, né? Vamos, Ou às vamos. vezes tem aquela pessoa que diz assim, não, eu não sirvo para nada, né? Eu não tenho nada, né? E ele fala um pouco dos dons, né? Toda a ideia Da do filme animação, né? fala um pouco sobre isso, né? Cisa, você Deixa tem um eu roteiro, não quero quebrar o teu roteiro. Vamos Caminha no situar teu um pouco roteiro. aqui quem é a nossa audiência. Gente, quem chegou agora, estamos falando do filme Encanto. E qual é a nossa... Quem já assistiu sabe, né? Tá lá na Disney Plus, dá pra acessar ali. E esse filme se passa dentro de um cenário colombiano, muito alegre, assim, mas, na verdade, o que acontece é que um pai de família estava fugindo de uma situação grave, assim, né? Ela tinha três filhos bem pequenos, uma mãe de família fugindo de uma situação complicada. E o que aconteceu? Nisso, o pai acaba sofrendo um acidente ali, ele fica pelo caminho, na verdade, vocês têm que assistir ali para perceber, bom, o pai ficou pelo caminho para salvar também a família dele, e Ah, ele ele se entrega a entrega vida dele para para salvar. segurar ali aquele exército que vinha contra aquele povo, né? E aí a avó, que depois vira ali a abuela, né? Ela assume essa função de matriarca, porque acontece que um feitiço, a partir da entrega doação daquele pai ali, brota como que um feitiço daquele chão, e uma casa misteriosa se faz, e essa casa é um personagem a mais ali nesse filme. É uma casa que interage bastante com, com os personagens todos ali. E essa casa, ela vai, de certa forma, atribuindo ali alguns poderes mágicos para os personagens da família. E Mas é interessante que o pai, ao, ao, ao entregar a vida, né, ele deixa uma vela, que é uma exato, que é luz, o símbolo ali. que, que, que representa toda aquela força, né, que ele tem ali, e dali vem, vamos dizer assim, O poder, outros né? dons, e a casa é sustentada Por pela aquela aquela, luz. pela aquela luz, pela aquela força, né? Exato. Então é uma informação que também pode passar batido, né? Mas um pai de família aqui, ó, não deixou passar batido. Essa luz, essa doação do pai fez com que aquela família se aquecesse e tivesse de fato aquele poder, que é um poder peculiar ali. Cada um dos filhos, ao completarem 5 anos, aparecia uma magia ali, tinha até uma cerimônia em que eles recebiam um poder especial. Um tinha o poder de falar com os animais, isso mais novinho, e entender o que os animais falavam. Outro tinha o poder de controlar, por exemplo, o tempo, a tempestade, nuvens, etc. Outra tinha uma força extraordinária, uma força muito fora do padrão. Outra tinha o poder sei lá, brotar flores, tinha um poder mais botânico, né? E cada um tinha ali algum tipo de poder. Acontece que a nossa protagonista da história, que chama Maribel, quando ela completou seus 5 anos, ela chegou foi feita, preparada toda aquela cerimônia para receber o dom daquela pessoa da família, Madrigal, que todo mundo já tinha recebido o seu respectivo dom, e na hora do evento dela, aquele dom não se concretizou. Ela não recebeu nenhum dom, a casa não forneceu a ela nenhum dom, e foi um motivo diferente ali, né, em que todo mundo teve que assimilar aquela ideia, puxa, ela é da nossa família, mas ela não tem o dom, né? E como que a gente pode lidar com isso? E nisso, agora, trazendo para a gente conversar sobre o tema, né, desses dons, né? O que seriam esses dons? A gente pode entender, sim, talvez um talento, né? Por exemplo, uma família em que vários são artistas, a gente pode atribuir esse talento de ter músicos na família e um não tem esse talento, né? Ou uma família de médicos em que um não tem o talento da medicina como todos os outros, e que pode acontecer em qualquer família, de que um, por exemplo, não tenha a mesma capacidade que todos os outros, e que, de uma certa forma, ele passa por uma situação diferente ali. E essas frases que foram saindo ao longo da animação
soa um pouco pesado, assim, né? Como que, olha, você é dessa família, mas você é a única que não tem esse dom extraordinário, né? Então, ela ficou com essa marca de ser a única pessoa que não tem aquele tema, né? Então, as pessoas começam a se questionar, não se questionar, mas ela tem um momento ali, ápice do filme, em que todos estão lá comemorando o dom do outro priminho mais novo, e que todo mundo sai numa foto e ela não tá na foto, né? E isso faz com que ela tenha que lutar todo o tempo contra aquela tendência que ela teria de se deixar levar por uma baixa autoestima, de se comparar de uma forma negativa. Ela tenta trazer isso todo o tempo à tona, assim como que não tem problema, eu continuo sendo da família, eles continuam sendo meus pais, meus primos, meus irmãos, só que isso brota, né, das paredes, dos vizinhos, da própria avó, que às vezes fala, ó, já que você não tem dom, também não atrapalha os outros, né? Mas é esse tema da construção de uma verdadeira autoestima, né? Quando a pessoa tem mais dificuldade ou tem um jeito de ser diferente dos outros da família, é um tema que a gente tem que estar muito atento, né? Primeiro, entender, né, aqui no nosso tema, né, que ela tinha um dom espetacular e que a gente só foi entender que esse dom espetacular era o dom, né, das relações que ela tinha, uma percepção humana que ela tinha, ela uniu a família de uma certa forma. Ela foi a peça-chave ali, sem precisar de um dom extraordinário. Ela tinha essa capacidade de viver com naturalidade, trazer à tona a importância de cada uma das pessoas, o que as pessoas têm por trás daquele dom, né? Então ela começa a perceber que a Luísa, que é uma irmã dela, que é super forte e tal, também está passando por uma crise de ansiedade, passando por uma autocobrança desproporcional, não estava bem. Então ela consegue perceber quem não estava bem ali, consegue perceber que existia um tio que foi esquecido pela família porque ele não soube lidar com a expectativa dos dons e da família, etc. Mas eu queria trazer à tona aqui que como que a gente pode fazer, pai, você que é pai de 9 filhos, né, com certeza tem dons diferentes, circunstâncias diferentes, um vai ter, sei lá, uma viagem de formatura, outro não, um teve uma festa, outro não, um teve uma capacidade de fazer X, Y, Z, outro não, um fez intercâmbio, outro não. Como que a gente lida aí com essas diferenças de dons, talentos e potencialidades, sem que isso gere uma quebra na autoestima de algum dos membros da família? O importante é a gente nunca querer comparar as pessoas e igualar as pessoas e definir que todas têm que ter o dom, todas têm que receber o dom aos 5 anos, todas têm que fazer. A família deve ter algumas características e a gente trabalha bastante nisso, que as virtudes, né? Essas virtudes fazem parte da nossa família, mas os dons é uma coisa diferente das virtudes. As virtudes a gente se conquista, a gente vai indo, vai construindo, são padrões que a gente vai formando dentro da família. E dons, às vezes, vêm por Deus. Deus dá alguns dons, porque além, ao dar o dom, dá uma missão junto com esse dom. Né? E uma coisa bonita que a gente vê no filme é que esses dons eles vieram para servir a comunidade. E a abuela lá, ela fala muito disso, né? Nós temos o dom para servir a comunidade, para estar fazendo. E a gente vê aquelas pessoas, né, a que é forte lá, levar eu preciso, meus burros fugiram, busca lá, ou seja, ela está servindo toda a comunidade. Então, esse conceito do dom como um espírito de serviço é uma coisa muito legal. Agora, na nossa família vai ter coisas diferentes. Graças a Deus, os filhos não são todos iguais, não são feitos em série. E a família precisa de diversos dons. Né? Dons como, às vezes, um que agrada, que canta, que toca. Né? A gente tem o Marco Aurélio, que desenvolveu isso, e tem um ouvido que ele fala, olha, só viu que desceu um dom, desceu um pouquinho, ou subiu um tom, né, para baixo, para cima. Eu falo, eu não consigo, eu não tenho este dom. Né? Tem outras pessoas que têm o dom de saber ouvir, tem as outras pessoas que têm o dom de servir rapidamente. Então a gente tem que aprender a descobrir, acho que uma da função dos pais é ajudar as pessoas a descobrir os seus dons. E nem sempre os dons aparecem como para cada um daqueles
no momento do batismo, ou no momento da crisma, né? Você podia dizer ali, né, que às vezes comparando um pouquinho esse dom aí como os dons do Espírito Santo que você tem ali, quase como, né, que vem alguma coisa assim, né? Mas às vezes Deus dá um dom e na hora que a gente precisa, na hora que a gente vai descobrir. E eu achei uma coisa interessante, a gente fala ali que às vezes a gente vê o filme uma vez, duas vezes, três vezes, daí a gente começa a descobrir. E no final do filme, quando a abuela está lá e a casa foi até destruída, né? E ela falava assim que ela percebia que existia um problema, ela pedia um milagre. E pedia um milagre para resolver o problema da família, para salvar a família. E quem era o milagre? Era a Mirabel. A Mirabel era o grande milagre. E às vezes a gente tem problemas na família, a gente tem algumas consequências, e às vezes consequências até de relacionamento, que a gente pode ver que, né, no filme tinha vários problemas de relacionamento, e é esses problemas de relacionamento que levaram à queda da família. Não foi os dons que mantiveram as famílias. Depois a gente vai ver vamos dizer assim, mesmo tendo os dons extraordinários, mesmo tendo coisas maravilhosas, mas o relacionamento, o saber perdoar, né, saber entender essas coisas é muito mais importante para a união da família. E ali a Mirabel, que é a pessoa, assim, que é a pessoa-chave desse processo, ela era o milagre que a avó precisava, que veio para aquela família, para unir a família, porque ela tinha o dom de perceber que algo estava errado por trás disso. Certo. Então, como que os pais fazem? Os pais têm que ter a paciência de entender, verificar e dizer que cada um tem que receber as coisas de acordo com as suas necessidades, com os seus dons, e os que têm grande facilidade, a gente deixa eles, tem que ajudar eles a se desenvolverem. E os que não têm, a gente tem que puxar para que se desenvolvam. E aí os dons, quando você não recebe, você tem que ir por virtudes, né? Aí você vai ter que ir conquistando, né? Assim, isso é uma coisa muito bonita, conquistar, né, as virtudes que também fazem parte e tem um mérito muito grande. Não sei Exato. se você tinha Eu visto penso, a Mirabel como o grande milagre da história ali, né? eu não É, lembrava dessa frase da abuela, né, da avó que lembra disso, porque você já trouxe aqui esse elemento de união, né? A Mirabel percebeu ali que existiam algumas rachaduras na casa e só preocupou. Algumas vezes a avó brigou com ela, quer dizer, não tem rachaduras, né? E essa aceitação da verdade, a gente tem que aceitar. Tem algumas rachaduras aqui que precisam ser consertadas. Isso supõe, né, um exercício de sinceridade consigo mesma, né, com Deus, diante das pessoas. Peraí, aqui não está bem. E eu não posso fingir que está bem. Não posso tampar os olhos e deixar as coisas acontecerem, né? Então é necessário, sim. Até a gente tem uma pergunta aqui: como puxar os que têm menos dons sem fazer a comparação? Às vezes fazemos isso sem perceber. E esse é um tema muito legal que ela pôs aqui, né, que a Leandra pôs, porque a própria mãe da Mirabel, o tempo todo, a gente pode observar ao longo do filme, ela fala: filha, você sabe que não precisa ter dom, não tem problema ter dom, só que todo mundo tentando trazer esse não precisa, não se preocupe, não precisa, não se preocupe, aquilo ainda não estava bem encaixado. A Mirabel precisou entender um pouco mais a missão dela. E a hora que ela entende a missão dela e ela assume com essa coragem ali, abarcar aquela missão, foi que as coisas foram fazendo sentido. Então, foi um período em que ela não descobriu o dom dela aos 5 anos, né? Ela descobriu ali, não sei se aos 12 anos, né? Foi necessário patinar um pouquinho, mas chegar até essa vocação de cada um. Qual é a vocação de amor? Qual que é a vocação a que somos chamados, né? Então, pai, vou deixar você responder aqui a Leandra como fazer isso, né? Puxar os que têm menos dons sem ficar fazendo a comparação. é que os dons são algo que foi um presente, certo? A gente não pode dizer, mas alguns recebem um presente e outros não recebem. Embora
todos são amados igualmente pelos pais. Então, o que a gente precisa é não, diante de um e de outro, ficar comparando os dons, né? E, na verdade, a gente tem que fazer as crianças entenderem que se aquela criança, se aquele menino tem o dom de jogar bola e joga muito bem, nós temos que ficar felizes de ter na família essa pessoa. Se aquele outro canta, temos que ficar felizes. E não querer que um que não tem dom vai fazer, às vezes, uma outra coisa, como aconteceu a Mirabel tentando arrumar as coisas, e ela fala, não, você deixa de fora. Deixa essa pessoa que não tem dom fazer da maneira dela. E provavelmente, e aí vale uma coisa que às vezes é importante, a gente dá valor ao esforço que essas pessoas fazem para construir algo. Então, às vezes, uma nota de um que tem uma dificuldade maior, que ele conseguiu sair do 5 para o 7, né, tem que ser muito bem valorizado, porque isso doeu, isso foi muito custoso, e é importante aí que a gente fala que as virtudes e os dons são diferentes, né? Porque o dom é um presente, a virtude é uma conquista que a gente faz, do que o outro que tira 9, 10, porque ele não precisa nem prestar, ele tem uma capacidade de prestar atenção na aula que ele desenvolveu e que tem um dom que ele não estuda, né? Não precisa de tantos esforço. E ele tira 8, 9. Né? Ficamos felizes, mas ficamos felizes também com os 6, né? E os 7, daquela que tem um esforço muito grande. E a gente não precisa comparar eles, assim, não é para comparar, mas é para aprender a valorizar o esforço que eles fazem ao se desenvolverem dentro disso, né? Exato, E eu boto acho que nessa tem. tecla do esforço mesmo, né? Mesmo sem o êxito esperado. Exato. Perfeito, é isso mesmo. Assim, essa é a importância que se a gente ensina as crianças a lutarem, porque mesmo aqueles que têm dom, se a gente olhar no filme, eles não eram plenamente felizes com os dons deles. Eles tinham Não. alguns medos, né? Porque eles sabiam que aquilo podia acabar, que às vezes podia ter uma força, né? E eles não eram plenamente felizes. E a gente é feliz com o desenvolvimento das virtudes, né? O caminho da felicidade, na qual a gente é chamado, né? Um trilho para a gente chegar lá é as virtudes. Quando a gente aprende a se desenvolver, aprende a crescer nas virtudes, a gente chega à felicidade. Mais do que, né, num instalar de dedos, a gente conseguir deixar tudo muito bonito, muito feliz, tudo muito fácil. Né? Isso Sabe que eu é bem interessante. Né? pensei também nessas relações entre as pessoas. Teve um momento ali que, para o desenrolar da história acontecer, a Mirabel precisava resolver aquela dificuldade que ela tinha com a irmã. Ela teve que, em primeiro lugar, falar com a irmã, que era a irmã super poderosa lá, toda bonita, e a gente sabia que ela precisava conversar. Até tem uma frase aqui, né? Ela falou, olha, para você parece que eu nunca sou boa o suficiente, né? E essa dificuldade que ela tinha de entender a irmã dentro das suas perfeições e ela que era tão imperfeita, entre aspas também, né? Isso era uma coisa que as separava, elas estavam sempre em opostos, assim. Né? E por isso que eu vejo que, assim, você falou das virtudes como uma fonte de felicidade, mas a gente também tem que trazer aqui, eu já vou puxando a sardinha para o tema da afetividade também. É importante que a gente melhore esses vínculos, que a gente capriche nessas relações entre as pessoas. Isso supõe entender um amor que está além do dom. Esse é um tema que sai muito no filme, quer dizer, a própria Mirabel ama a Luísa, que era mais forte, né? Não só pela força dela, mas por ela ser a minha irmã, né? Porque você... E eu me preocupo com você, que eu te vejo que você não está feliz, vejo que você está com esse tique estranho, você está preocupada, você está nervosa, você tá... Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso te aliviar? Você não precisa mostrar, sei lá, que você é sempre forte, você pode mostrar suas fragilidades também. Então, esse tema das fragilidades é um tema muito importante nesse filme, em que a gente vê que as fragilidades são, no fundo, esse caminho para que a gente possa encontrar esse amor de verdade. Quando eu vejo que eu preciso uma das outras. A Luísa precisava do amor da Mirabel para que ela pudesse depois resolver aquela ansiedade que ela tinha. Precisava saber, sim, que eu gosto de você, eu gosto que você me apoie, e ao mesmo tempo, né,
a relação entre a irmã perfeitinha e a Mirabel ali, elas tiveram que resolver essa diferença e perceber que, no fundo, o Dom não estava bem resolvido ainda. Ela precisava ser ela mesma com mais naturalidade. Então, todo esse processo de relações entre as pessoas e afetos fundantes, quais são os relacionamentos, como que eu posso garantir que tenham afetos tão importantes que me deem essa base de amor, que me dá uma segurança, em que eu vou voltar com a minha memória aqui para lembrar quais são os melhores momentos que eu já passei com os meus irmãos. Ressignificar isso, dar voltas nisso, valorizar cada encontro. Então, aprofundar nessas relações afetivas e efetivas, isso pode também ajudar com que a gente se reconstrua, porque foi esse o caminho que a Mirabel fez. Ela foi reconstruindo as relações pessoais, porque ela via que sim, os dons, eles eram uma faceta da pessoa, mas não eram toda a pessoa. E eu preciso amar a pessoa completamente, né? E parece que as rachaduras que acontecia na casa eram as rachaduras dos relacionamentos. Tanto que, qual era a fórmula de você resolver o problema das rachaduras que destruíram a casa? Ela tinha que dar um abraço, né? Através de um abraço, né, do aconchego, de entender, e às vezes esse trabalho a gente, como pais, tem que fazer as crianças, né? As crianças também vão ter ciúmes um dos outros em função dos talentos, vão ter rixas aí. E nós, como pais, temos que fazer essa união, que foi o trabalho que a Mirabel fez na família dela. E é interessante que ela, como é que ela começou a reconstrução? Ela fazendo, e ela disse, eu vou ter que dar um abraço na Isabela. Na Bela, aquilo para ela no começo era difícil, né? Porque ela via primeiro ela queria se livrar logo disso. Isabela, vem cá me dar um abraço. E não as igualdades que as uniam, né? E aí, à medida que elas começaram a se relacionar melhor, né? Não só cada um isolado no seu quarto, no seu dom, mas começaram a interagir, e ela foi a que começou a interagir com todos eles, né? E começou esse abraço, em primeiro lugar, tem que ter o perdão, né? Tem que ter assim, olha, eu primeiro perdoo, embora eu acho que ela fez muito mais coisa errada do que eu. Então, se eu acho que eu fiz menos, então eu sou o primeiro a perdoar e dar o abraço e começar. E aí, em cima dessas diferenças, ela é capaz de reconstruir as rachaduras da casa, né? Exato. E a gente falou bastante aqui, já falamos um pouco, mas a gente não falamos ainda do Bruno, né? Vai que tem uma musiquinha. Certo? Já vai sair a musiquinha aí. Então, só algumas frases para a gente refletir, né? Primeiro a Luísa falava isso, eu não sou nada sem o meu dom, né? Uma música dela também. Mas para a gente também, só antes de falar do Bruno, entrar nesse tema de que as pessoas não são só os resultados que elas apresentam. Elas não são só o talento que ela tem. E isso é um olhar que a gente precisa marcar muito, né? Quer dizer, eu amo a pessoa completa, com as fragilidades, com as debilidades, e esse amor, a família é o lugar onde a gente tem essa segurança de que eu sou amado pelo que eu sou, né? E não por esse talento. E também esse momento em que a gente vê que foi necessário fazer essa reconstrução, em que a Mirabel teve que entrar no quarto da Bela, pedir desculpa, foi o momento em que elas começaram a se conhecer, né? Porque a gente às vezes fica num culto aos dons, aos talentos, né? A gente quer que a filha seja ótima nisso, ótima naquilo, e de repente a gente fala, não, ela tem que treinar piano, ela tem que ficar horas no piano, ela tem que ficar horas não sei aonde, ela tem que ser ótima nesse esporte, fulano é bom na esgrima, e de repente a gente percebe que as pessoas estão lá cultivando o seu dom, mas num culto que não é um culto saudável, né? Acaba que a gente perde esse espaço de vínculo, esse espaço de intimidade, e a gente acaba ficando um pouco utilitarista, né? Se eu penso, bom, eu vou perder esse tempo com a minha irmã, sendo que eu podia estar aprimorando o meu dom, né? E no fundo, a gente tem que vencer essas barreiras e entender que o nosso amor se pauta, né? A gente só é capaz de entender a nossa intimidade, a nossa identidade, quando a gente é capaz de amar, né? E esse tempo de amor, esse tempo de vínculo é extremamente importante para que a pessoa não seja simplesmente só mais importante, o cara da natação, né?
Isso. Fala. Essa parte, as pessoas são mais importantes que os dons, é a parte fundamental, e ele está por trás desse filme, né? E quando você vê que só os dons não se mantêm, só os dons geram problemas, e alguns dons geram problemas maiores ainda, se a gente não sabe entender e trabalhar com esses dons. Exato. Então, Assim você está. esse tema de... Tô travando? Oi, pode ir falando, Rosane, Cissa, você está meio. tô meio travada, é Então, isso? isso. Vou seguir aqui, qualquer Então, a coisa. importância dos relacionamentos nesse filme, né, ele tem, né, muita relevância, a gente vê lá, do que os dons. Os dons resolvem alguns problemas, e às vezes os pais têm até uma, assim, gostam que o filho faça, né? Que tenha esse dom, que foi legal, que não sei o quê, que fez isso, foi campeão disso, foi, tirou essa medalha, mas ele tem que trabalhar nos relacionamentos, ele tem que trabalhar com que as crianças, que entre eles e os filhos tem um relacionamento muito grande. E a Cissa comenta muito disso, né? Quer dizer, o tempo, eu tenho que gastar tempo. E falando aqui, só fazendo um parênteses, o próximo semana a gente vai falar que também é muito importante, que é chamado Gastando Tempo com os Filhos. Então a gente vai ter aí, fazendo já um Exato. parênteses aí de uma próxima live que a gente vai fazer agora sobre um livro, saindo um pouco da sequência dos filmes. Mas Das é animações. importante esses relacionamentos, que o que gera uma família, um lar luminoso e alegre, como era a casa deles lá, que iluminava toda a vila, né? Não são só os dons, é os relacionamentos. E a gente viu que isso a gente vê lá no final. E agora, falando do tio Bruno, que você citou aqui, a gente não pode deixar de mencionar, né? Ele acaba sendo isolado ali da família porque ele tinha um dom que era um pouco desagradável, né? Assim, ele tinha uma capacidade de prever ali o futuro, mas isso parecia um pouco sombrio algumas vezes, e essa dificuldade de lidar com o diferente, essa dificuldade de lidar com, às vezes com o medo, com a incerteza, com aquela complexidade, no fundo ele põe à tona ali uma fragilidade, a ruína da casa, ele trouxe aquilo, e de repente a gente percebe que ele foi excluído, né, e acabou entrando numa depressão profunda ali, passou a viver vivendo de migalhas ali da própria família, né, mas ocultou-se ali, e esse trazê-lo de volta foi um serviço que a própria Mirabel fez, porque ela tinha essa capacidade, né, esse dom, de perceber o valor de cada pessoa, e ela sabia que sim, ele era uma pessoa da família, ele precisa ser reconectado. Então, quando a gente percebe alguém que está mais isolado, a gente percebe alguém que precisa desse suporte, desse socorro ali para refazer-se. Tem pessoas da nossa família, às vezes, que são mais difíceis, que têm uma capacidade intelectual um pouco fora do padrão, ou tem sei lá, uma postura um pouum mais negativa, e a gente precisa saber envolver, lidar com isso, aceitar a realidade sem negá-la ou sem isolá-la. É um serviço muito importante, né? E esse tema, né, a Mirabel conseguiu trazer à tona. Você estava comentando ali, quer dizer, dentro da família, às vezes tem algumas pessoas que falam mais a verdade do que outras, né? E às vezes, quando essa verdade mostra, às vezes, um defeito teu, que foi o que o Bruno falou, diz, olha, a casa tem rachaduras, vocês têm um problema na família, né? Não, eu não tenho problema, eu tenho que esquecer esse problema. Era o que Sim. eles queriam esquecer o problema. O Bruno falou a verdade. Não, então, assim, você está fazendo, você tem assim, às vezes isso acontece, né? A mãe fala, você vai cair, certo? Porque ela Vai já tem uma chover. experiência, ou ela conhece, né? Aí você fala, não, amor, nós caímos porque a boca da mãe aqui, né? Ela falou e acontece. Não, é como um castigo. Não, não, não. O Bruno falou uma verdade, e isso tinha acontecido algumas vezes, e as pessoas às vezes não querem entender. Quando a verdade é boa, tudo bem. Mas quando a verdade, às vezes, é de um Gostosinha. problema na qual a gente tem que atuar e que tem que mudar,
né? E a gente diz, não, eu prefiro não pensar nisso, deixa de lado, isso não vai acontecer, né? Eu quero uma coisa diferente. A abuela, né, a avó, ela sabia que o Bruno tinha esse dom de olhar algumas coisas, e ele viu que a casa estava quebrando, Com problema. que existia rachaduras, mas ela não queria acreditar, e ela, ali no meio do filme, fala, não, nós não temos, a casa não tem problema, a casa não tem problema. Ela tinha um medo, né? E o medo trava, o medo você não vai atrás da mudança. Da origem. E até quando a gente vai fazer oração, né, às vezes as pessoas, a oração, a gente tem que vencer o medo de perguntar para Deus, e Deus vai ser sincero conosco e vai nos dizer alguns defeitos, ou vai dizer alguma missão, vai nos pedir algo que a gente não queira entregar, e a gente diz, não quero nem fazer oração, não quero pensar nesse processo, não quero fazer isso. E é errado. E ali a Mirabel, ela teve que enfrentar toda a família, e quebrar esse medo, chegar ali a esse medo, assim, passar por cima dessas razões. E aí ela foi aos poucos, né, verificando que existia um problema, e o problema estava nos relacionamentos, e que ela tinha que reconstruir esses relacionamentos. E aí, às vezes, a gente percebe que aquilo que a gente achava que aquela criança nossa não tinha nenhum dom, no final do filme fala que assim, o dom salvador, o milagre que veio para casa, era o dom dela de perceber esse problema e não se esconder e não fugir do problema. Ir atrás e resolver o problema. A Que não foi conversa que ela fácil. tem no final, no Rio, com a Que avó, ela correu o né, risco ali, né? Uhum. é muito bacana, porque ela falava, vó, assim, você pediu um milagre, a gente tinha um problema, a casa foi toda destruída, nesse momento, assim, tudo se fez, né? E ela falou assim, mas assim, o milagre está aqui, que a gente tem que reconstruir, né? Nós estamos aqui, nós vamos refazer. E à medida que elas vêm lá e perceberam que perderam todos os dons, né? Perderam tudo, né? E tinham que recomeçar do nada, é muito bacana que ela diz assim, ó, mas nós não vamos conseguir reconstruir a casa. E aí a comunidade na qual esteve tudo, os amigos, as pessoas, né, falaram, não, vocês sozinhos não, mas todos nós sim, A gente né? ajuda. A gente ajuda. Essa humildade da Mirabel eu acho interessante a gente ressaltar aqui, porque todo o tempo ela assumiu correr o risco, né? Correu o risco dela ficar mal, porque ela assume essa missão. Destruiu a casa e ela foi pedir desculpas para a avó ali, mesmo tendo que enfrentar essa dificuldade. Ela fala isso, somos uma família por causa do teu esforço, fala isso para a avó como se de fato ela tivesse estragado tudo, né? Mas a avó também, acho que vendo a humildade dela, também aprende a ser mais humilde, porque a avó até então era muito durona com ela, assim, né? E acho bonito isso, como a humildade de um puxa à tona a humildade do outro. E ali, a partir dessas duas fragilidades expostas ali, esse recomeço, essa disposição de pedir perdão uma para outra ali, elas viram essa esperança que, no fundo, tem a ver com esse insight inicial, que foi o que esse milagre, né? O que o próprio pai precisava colocar ali, né? E aí a rede de apoio que a Josi está pondo aqui. Toda essa rede de apoio que no fundo, que nos conecta até com o filme A Felicidade Não Se Compra, né, pai? Aqui que você lembrou e falou, puxa, né, no momento em que parecia que estava tudo arruinado, à medida em que a gente vai semeando essas boas obras ao longo da vida, e parece tão pouco, né, uma amizade, outra amizade, alguém que eu servi, alguém que eu ajudei, aquilo vai e a vida nos acolchoa com esse carinho e com essa reconstrução que foi tão importante. E essa rede de apoio ali, como a Josi pôs, foi o que fez com que ela entendesse que todos aqueles dons estavam a serviço dos outros e que as relações ali puderam ser refeitas, né? E aqui a gente tem esse tema principal, né, de valorizar a pessoa, não só o talento extraordinário, como era no caso anterior, né? E depois aqui que a avó fala para ela, nosso lar ficou surpreendente, não é perfeito, nem a gente é perfeito,
mas o que foi surpreendente é essa reconstrução. Então, que a gente tenha essa clareza de que ninguém é perfeito, né? E que a gente precisa uns dos outros. E a gente pode agora pensar isso, né? Um bom exercício, eu até gosto de fazer isso, né? Trazer aqui para vocês que estão assistindo o filme com a gente, ou assistindo, falar, ó, quais são os dons que a gente encontra aqui na nossa família e quais são as possíveis rachaduras que a nossa família pode ter. Então é interessante ter esse olhar duplo para a gente, a partir da analogia que o filme traz, que a gente possa também crescer com isso. E pensar tanto nos dons quanto nas rachaduras. Fica aqui uma dica para a gente poder aprofundar e personalizar aqui essa live. A Josi estava comentando aqui dessa rede de apoio que é a família, né? Que é o entorno da família, né? E é isso mesmo, dizer assim, a família, dizer assim, é o que vai nos dar, é o que vai ficar para nós lá. Os amigos, eles vêm e vão, né? Bons amigos, é ótimo, eles vão ficar. Mas quem fica mesmo é a família. Então, o trabalho de fazer. Agora, eu gostaria quando tudo está quebrado, onde que a avó vai buscar o fio de esperança? Ela volta lá no Rio, onde ela perdeu o marido, onde ela nunca tinha tido vontade de voltar, porque tinha tido uma tristeza muito grande, mas onde tudo começou, né? Então, às vezes, quando tudo estraga, eu tenho que voltar. Por que eu amei de volta essa minha esposa? O que me atraía a ela, né? O que eu fazia isso? Às vezes até um casamento está com problema, eu tenho que voltar, né, ao namoro, eu tenho que voltar à minha origem e dizer o que me atraía de tudo isso, né? Eu achei bacana que ela voltou lá, né, onde ela perdeu o marido, onde foi a maior dor, onde tudo aquilo estava começando, para buscar a força, ter a humildade de ela pedir desculpas, outro pedir desculpas, daí chega o Bruno correndo, querendo salvar a Mirabel, dizendo que ela não tem culpa nenhuma, né? Um querendo ajudar o outro, e ela fala, não, vamos todo mundo aqui e vamos recomeçar. Com os dons ou sem os dons, nós recomeçamos. Agora, o que nós precisamos é ter uma união muito grande da família, né? E essa união, pessoal, se faz nos almoços, se faz nas brincadeiras, se faz no dia a dia, né? Às vezes a gente não tem todo o tempo de estar, mas quando está, né, ter conversas profundas, né, o que te leva a fazer, você está feliz, procurar entender, às vezes, dos filhos, por que esse não está tão feliz, o que foi, que é o que a Mirabel fez, né, descobrindo esses relacionamentos, porque isso vai, né, garantindo. Então, a afetividade que a gente fala, assim, todo esse trabalho de construir relacionamentos é a parte mais importante. Então, é um filme espetacular que a gente consegue ver várias vezes e ver e trabalhar com as crianças muito essas ideias, né? Você pode ter as ideias de dizer assim, olha como a gente precisa entender os outros, compreender os outros, criar esse ambiente para a gente ser... E depois, o mais legal é que depois que tudo estava destruído, parecia que não existia mais nada, a união deles fez a chama florescer, ou seja, aquela chama, porque parecia que ela estava apagada, ela estava no coração de cada um deles. Quando tudo se uniu, ela voltou e todos eles tiveram, né, um dom. E aí, e às vezes no final da vida da gente, ou às vezes do período, né, foi quando a Mirabel percebeu que ela também tinha um dom. E foi lá e apareceu, que daí se publicou o dom. Mas às vezes não se precisa se publicar os dons. Não e nem ser foi, público, não, né? Exatamente, não fica tão evidente, não era um dom como o dos outros irmãos, né? Mas era um dom dela, era um dom natural, mais discreto, mas um dom essencial. Aqui a Josi pergunta, pai, como recomeçar sem dar o peso às marcas ruins? Porque tem momentos da vida em que são mais pesados mesmo, e que parece que está tudo ruído, e só que ficaram marcas, e a gente precisa aprender a purificar essas memórias ruins, ou essas conversas mais pesadas que tivemos já em algum outro momento, para dar margem a recomeços, né? Você não, assim, aí é o peso que você dá. Eu volto naquilo que me uniu, naquilo que me deu felicidade, eu volto nos momentos felizes. Os momentos tristes, as falhas que as pessoas tiveram, que foram, às vezes, que falharam conosco, que nós falhamos com os outros, as rachaduras,
né? O porquê daquelas rachaduras, né? Porque às vezes as pessoas querem achar um culpado, as coisas, deixa de lado. Vamos sempre trabalhar no que nos une, né? E deixar de lado o que nos separa. E um dos trabalhos muito grande que a gente tem que fazer, principalmente algumas pessoas que têm um temperamento de guardar mais, né, rancor e aquilo tem um problema maior na memória, assim, tem que fazer um exercício grande e dizer, não, certo? Pensar bem das pessoas, pensar muito bem, né? Então, procurar esquecer as coisas. Se diz assim, mas foram problemas muito sérios, né? Mas o que a gente tem pela frente, a vida, né? O céu, né? Uma família completa, ele é muito maior do que aqueles problemas, né? E então a ideia é você voltar nos momentos felizes, relembrar e viver os momentos felizes. E se puder, estar na parede com os momentos felizes que a gente consegue voltar lá, né? E a gente diz assim, onde que é o meu recomeço? Eu recomeçamos aqui, né? E aí é um novo recomeço, nós temos que pensar sempre para frente, né? E o que Não, passou, passou, né? Quer dizer assim, esse a tema das família, o memórias. dom que a gente recebeu, principalmente os pais, dos filhos, que são os grandes presentes que Deus nos dá, né? E estamos muito alegres quando eles vêm, né? Quando a gente recebe uma notícia de mais, né? Uma criança assim, quem assistiu o Brasil Paralelo, aquele de Natal, o ano passado e esse ano, tem um exemplo muito grande da Ana Paula lá, né, de que quando uma vida bate na porta, a gente tem que estar muito, assim, é um grande presente, a gente tem que amar, né, isso e valorizar esse trabalho. E depois ajudar nesse trabalho. Vai ter dificuldades? Vai. Né? A casa vai às vezes cair? Vai. Né? Mas junta todo mundo, porque depois a reconstrução disso ela fica às vezes muito mais forte. Mais Provavelmente bonito. a vida da casa, né, da casa Nova, da Mirabel lá, né, reconstruída. reconstruída, sem os rancorezinhos, né, sem as discussões, ela era muito mais forte do que antes. Às vezes esse quebrar, né, que poderia dizer assim, não foi bom, mas foi bom para a gente poder começar com novos conceitos, com novos critérios, né, com novas promessas, né, e com novas decisões, né, porque o que a gente tem é umas decisões grandes, né, dizer assim, eu vou ser melhor nisso aqui, eu tenho uma decisão forte que depois faz com que a vontade siga, né, por esse Naquele caminho. caminho. Eu acho que esse poder da memória é um poder interessante, porque às vezes a gente se sente escravo de algumas memórias, né? E é necessário que a gente saiba reforçar aquelas memórias que nos fazem bem, que nos unem às pessoas. E quanto mais a gente reforça isso, essas memórias que unem, mais aquelas memórias que desunem vão ficando como que esquecidas dentro de nós. Quanto mais a gente quer, a gente luta por isso e reza e pede essa ajuda. Então, eu acho que é importante esse tema. Mas eu acho que aqui falamos de tudo, já está dando aqui 1 hora de live, acho que exploramos alguns temas, então vale a pena ver e rever, tem aí as músicas, é um musical bem, enfim, infantil, interessante, mas que trata temas de fundo, temas aqui, por isso que eu diria que são temas clássicos, que são o tema da autoestima, o tema da confiança, o tema da humildade, o tema das relações, o tema dos dons, né, que é isso que a gente falava bastante, e essas reconstruções, que a família precisa passar por muitas reconstruções para que essa história se faça cada vez mais bonita, sabendo que sim, temos defeitos, ninguém é perfeito, mas a gente precisa entender a pessoa que está por trás, entender que cada pessoa já é um dom por si mesma, e a gente não pode deixar ninguém de lado. Certo? Então, Perfeito. boa noite, agradeço a sua presença, e Semana que semana que vem, vem, Cissa, nós galera, falaremos. continuamos daí agora com um livro que é espetacular, fininho, mas Sim. que tem muito tempo, que é Gastando Tempo com os Filhos. A gente vai tirar algumas ideias de como a gente consegue fazer. E a ideia grande do Gastando Tempo com os filhos vem de a gente reconstruir alguns relacionamentos, melhorar os relacionamentos, né, evitar rachaduras, fazendo esse paralelo. E quem quiser, e às vezes quiser indicar para um amigo, nós já fizemos aí
vários filmes, né, e vários livros. Dos livros, né, a gente fez lá o que os filhos esperam dos pais, nós falamos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, foram 2 lives sobre isso, que é bastante importante, né, sobre o filme A Felicidade Não Se Encontra, O Feitiço do Tempo. Então aí a gente tem uma série de lives, se alguém quiser, porque é bom, às vezes, ver o filme e tirar grandes resultados disso para a família. Cissa, um abraço, noite, um abraço então, pessoal muito aí. Obrigada, abraço para quem está aqui. Uma felicidade estar aí com vocês aí. Um grande abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.